Gente boa, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Vocês e seus familiares. Inicialmente, pessoal, queria pedir desculpas a vocês que semana passada, acredito que alguém deve ter colocado para vocês. Eu inclusive esqueci de mencionar. Minha tia, a irmã de minha mãe, faleceu na quinta-feira. E na sexta de manhã foi o velório, não, foi o sepultamento dela, né? E em função disso eu não pude ministrar a aula de vocês, tá? Inclusive, como a gente vai iniciar essa aula hoje, tá certo? A aula inicial, eu vou pegar um horário depois para gravar uma aula e deixar lá no Cigar para compensar, não a aula da semana passada, que aí a gente vai ser essa, tá certo? Mas uma das aulas daqui para frente eu vou colocar para que vocês assistam no horário mais conveniente de vocês, justamente para a gente não ficar, né, para a gente repor essa aula que foi perdida, tá certo? Então, inicialmente eu gostaria de me apresentar. Acho que vocês estiveram aqui semana passada, só que justamente era para ser a nossa aula presencial e aí não deu certo, né? A gente não conseguiu se ver pessoalmente, talvez lá na recepção, mas aí eu não. Tem alguns que eu sei que não puderam vir. Eu sou o professor Rodrigo, eu sou professor de física aqui do Colégio Agrícola, junto com o professor Miguel. O professor Miguel está afastado para doutorado, então atualmente eu estou só com as disciplinas de física, né, de todos os anos letivos aí do ensino médio e outras também que temos aqui de outros cursos, tá? A gente fica muito feliz com a chegada de vocês, né? A gente sabe que desde fevereiro que a gente já iniciou as aulas do primeiro ano, mas que aí a disciplina específica de física está começando esse bimestre, né, esse segundo bimestre, em função da separação dos módulos, tá? E eu vou ficar com vocês agora no primeiro ano, tá certo? Estou no Colégio Agrícola já faz desde 2017, não, perdão, 2007, né? Já faz acho que uns 15 anos aí, já completou 15 anos em fevereiro, né? E sempre na disciplina de física, né? Minha formação é justamente em física e meu mestrado e doutorado é em engenharia mecânica, tá? Atualmente eu estou também junto com o professor Edivaldo na direção do colégio, né? Eu sou o vice-diretor, o professor Edivaldo é o diretor, tá certo? Então, no que depender da gente também, o que vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade, pode nos procurar, tá certo? Que a gente está à disposição para colaborar da melhor forma. Os demais que estão aqui, eu estou vendo Ana Beatriz, Thaís, Vitória Evelyn, Rebeca, Denis, Júlia Barbosa, Montenegro, Geisile Araújo, Maria Anaele, acho que é Maria Aniele, Anaele, né? Maurílio, João Vitor e Madu, né? Eu sei que tem mais. Anaele mesmo, né, Anaele? Tá, desculpe, viu? Eu sei que tem mais, né? Mas provavelmente estão com alguma dificuldade. Mas a previsão que no final desse mês para início do outro a gente já tem um restaurante funcionando, né? Funcionando mesmo. E que nossas aulas possam vir a ser presencial, que é o que na verdade todo mundo espera, tanto estudantes como professores, como os profissionais de educação aqui, os técnicos, né? Enfim. Com relação à disciplina de física, pessoal, a gente tem trabalhado nesse período remoto, né?
que é diferente do presencial. Nesse período remoto, a gente tem, além dessas aulas, né, nesse formato virtual, a gente não está cobrando diretamente a presença na aula virtual, mas a gente está cobrando para colocar a frequência a entrega de atividades, tá certo? Então a gente tem algumas atividades que aí eu vou passar, provavelmente semana que vem ou a outra, tá? Para que vocês me enviem. Mesmo quando a gente voltar presencial, essa atividade vai contar como a frequência dessas semanas que nós estivemos virtual, tá certo? Então, se voltar presencial e vocês ainda não tiverem entregado, vocês ainda vão poder entregar, tá certo? Pelo menos na minha, tá? E aí, gente, isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro. Muitas decisões que eu tomo na disciplina de física, talvez outro professor não faça do mesmo jeito nas outras disciplinas. Então, é importante vocês ficarem atentos, né? E também não comparar, para dizer assim, ah, não, mas o professor fulano faz assim, o professor cicrano faz assado, por que o senhor não faz? Não, a gente sabe que as pessoas são diferentes, cada professor tem sua metodologia, né? Tem suas cobranças e tem seus prazos também, né? Geralmente eu gosto de deixar meus prazos um pouco mais alongados, mas a cobrança é constante, tá bom? A disciplina de física é uma disciplina, né, é um componente curricular que eu costumo dizer, pronto, a semana passada que eu tive com a turma de agropecuária, eu dizia para eles, normalmente, gente, quando a gente sai do fundamental, né, do nono ano, para o ensino médio que a gente chama puro, né? Só as disciplinas do ensino médio, a gente já tem um aumento de conteúdos, de carga horária, de disciplinas, né? Ou seja, a disciplina de física, a disciplina de química e a disciplina de biologia são disciplinas que no ensino fundamental elas são disciplinas juntas numa só, que é de ciências, né? E quando chega no ensino médio elas são separadas. Então isso já aumenta a carga horária, já aumenta a quantidade de atividades, a quantidade de tempo que vocês vão precisar estudar, né? A gente tem, por exemplo, outras disciplinas que chegam, que são, por exemplo, no colégio a gente tem filosofia, a gente tem sociologia, a gente tem informática, que eu acredito que provavelmente vocês no fundamental vocês não tinham, né? Então, assim, normalmente a gente já tem um aumento de carga horária. Quando vocês optam para vir fazer um curso, né, técnico em agroindústria, técnico em agropecuária, né, o aumento dessa carga horária é ainda maior, né? Nesse período que a gente está remoto, que a gente está tendo essa separação dessas disciplinas, ainda está mais tranquilo para vocês, porque, por exemplo, se não me engano, a agroindústria está com aula de quarta-feira até sexta, se não me engano, né, pelo horário. Mas quando vocês estiverem presencial, vocês vão ter aula de segunda a sexta, de manhã e de tarde, né? Então, por que eu faço essa fala inicial com minhas turmas? Porque vocês vão precisar, né, encontrar a melhor forma de vocês estudarem, né, de vocês se organizarem, de vocês fazerem atividades, né? Quem é que vai dizer isso? Não vai ser o professor de física, não vai ser o de português, não vai ser o de matemática, vai ser vocês, né? Porque cada um é que vai descobrir qual a melhor forma de estudar. Se vocês, né, tiverem facilidade de ficar até um pouco mais tarde estudando, beleza. Mas tem pessoas que não, que dá logo sono e nem adianta você estudar com sono porque você não aprende, né? Então, algumas pessoas acordam mais cedo, de 5 da manhã,
e vão estudar. Algumas pessoas nem fazem isso. Na própria sala de aula, presta atenção nas explicações, tem um tempinho ali, já faz as atividades e já se livra, né? Fica com os horários de almoço, os horários noturnos livres, né? Só para fazer uma besteirinha ou outra. Tem alunos que não fazem nada disso, deixam para estudar no fim de semana, sábado e domingo, tiram uma hora para pegar o ônibus, Denis, né? Vocês são de onde, Denis? No caso, vocês devem estar vindo e voltando, então. Dona Inês. Dona Inês. Beleza. Tem uma... Nossa, quase uma hora de Dona Inês para cá. Não tá funcionando já essa estrada, não, né? Então, realmente, vindo por Belém, realmente é quase uma hora mesmo, né? Se brincar, dá até mais. A gente vai por Belém. Exatamente. Chega atrasado. Tô vendo que tem uma galera boa de Dona Inês aqui. Que bom, sejam muito bem-vindos. A gente sempre teve estudantes de Dona Inês, de Belém, e são estudantes que sempre honraram o nome da cidade, tá? Prestem atenção aí para vocês manterem a cultura aí, né? Vamos manter o desempenho aí da cidade. São sempre muito bem elogiados, né? Não só dessas cidades, né? Claro, de outras também. Mas eu estou me referindo porque foi mencionado aqui, certo? Então, gente, o primeiro conselho que eu dou é que vocês se organizem, né? Se organizem. Outra coisa, vocês, a coordenadora, no caso, Jossana, já deve ter conversado bastante com vocês, mas eu gosto sempre de mencionar algumas coisas também, de reforçar. Vocês já perceberam que no primeiro ano vocês têm disciplinas que começam em fevereiro e vão até dezembro, que são basicamente as do ensino médio, e tem outras que terminam agora no meio do ano e no meio do ano já começam outras, né? Então, deem uma maior atenção a essas que já vão concluir agora em junho. Se vocês deram uma olhadinha às disciplinas técnicas que vocês estão agora, acredito que todas ou a grande maioria vai concluir em junho, né? E não adianta vocês tirarem nota boa em uma disciplina que vai até dezembro e reprovarem nessas que vão terminar agora em junho, né? Por quê? Porque aí vocês já acabam reprovando no ano letivo. Então, se vocês estiverem com a disciplina, que se não me engano, vocês estão com 3 do técnico, que vai terminar agora, se não estiverem muito bem, dêem uma atenção, gente, maior. Porque as que vão até dezembro, vocês vão ter um tempo maior para vocês recuperarem se vocês estiverem mais fracos. Mas essas agora do meio do ano, vocês precisam dar uma concentrada nessas daí para não reprovarem, né? Uma reprovação no meio do ano acaba comprometendo o ano letivo como um todo, tá certo? Outra coisa, né? A gente vai trabalhar com avaliação, vamos, tá certo? Mas nesse período que a gente está à distância, eu vou trabalhar tanto com as atividades que eu falei para vocês, para colocar a frequência, mas essas atividades elas também vão pontuar em nota, tá bom? Então, não só a frequência, mas uma das notas vai ser da atividade. A outra nota, como vocês já vão provavelmente em junho estar por aqui, eu vou fazer essa avaliação presencialmente, tá certo? Só se acontecer algum problema muito sério que a gente não retorne com esse RU. Mas retornando o RU, a gente faz nossa atividade avaliativa presencialmente, tá bom? Com relação à disciplina propriamente dita, pessoal, deixa eu compartilhar aqui para eu apresentar mais detalhes. Diz, Moacir. Uma notícia para o senhor. Apareceu uma vaga de porteira para minha esposa e ela vem trabalhar. Rapaz, coisa E boa. ela já vai começar hoje à noite no alojamento.
E não é porque a minha Vai ser à esposa noite. não. Coisa Não é porque a boa. minha esposa não, mas ali é melhor do que eu. Viu? Eu acredito nisso. Isso aí eu acredito. Ei, Marcinho, coisa boa. Fico feliz em saber, viu? Porque a esposa apertou mesmo. É. E graças a Deus, eu estava dizendo, Deus é tão pai, né? Quanto você na minha vida, né? No meu caminho, porque, veja bem, eu chegava em casa, ela chorando, porque com saudade de mamãe, sem ter o dinheiro dela no final do mês, o do mês não vai dar, É né? verdade. E agora eu tô trabalhando, aí pronto, porque ela só ia começar a segunda. Aí uma menina aí adoeceu, aí beleza. Ligou para ela perguntando se ela podia tirar. Ela disse, vou. Não tem que ser assim. Tá ótimo. Né? Ei, beleza, moça. Parabéns aí. Eu fico feliz às vezes você não fica. Ei, gente, desculpe, eu estava falando aqui com o Moacir rapidinho. Gente, o componente curricular de física, né, ele tem por objetivo contribuir na formação do discente dos cursos técnicos de nível médio, apresentando uma visão geral da física a fim de que este, né, no caso, o estudante possa, né, identificar as leis e saber aplicá-las ao cotidiano, saber identificar uma situação, problema e ser capaz de elaborar estratégias para resolvê-la, empregando conceitos apropriados e fórmulas matemáticas adequadas, empregar o seu conhecimento na análise e identificação das diversas aplicações tecnológicas advindas das leis da física no seu dia a dia, relacionar sistemas de unidades adotados nas leituras de grandezas físicas, né? Então, esses são alguns principais objetivos, tá certo? Não são todos, aí nós temos outros também. Com relação ao conteúdo, né, a gente costuma dizer que o conteúdo do primeiro ano do ensino médio de física ele leva um nomezão geral assim de mecânica, tá? Mecânica, porque engloba toda a parte que é de movimento, né? A descrição do movimento e das suas causas. Então, inicialmente, a gente começa falando de sistemas de unidades, notação científica, a parte de grandezas básicas, como tempo, espaço, intervalo de tempo, distância, deslocamento, velocidade, aceleração, né? Força, alguns conceitos que são básicos, né? Diferença entre grandezas escalares vetoriais, quantidade de movimento e impulso. Isso aqui, inclusive, eu não vou colocar no primeiro bimestre. Esse aqui está um pouco defasado com relação ao que eu estou trabalhando hoje, né? Primeiro bimestre a gente chega, inclusive, eu acho que até aceleração. Segundo bimestre é que a gente entra com quantidade de movimento e a sua conservação, as leis de Newton, as forças, né? Peso, elástica, força de atrito e empuxo. E a parte de trabalho, inclusive, eu deixo já para o terceiro bimestre. Eu coloquei só a parte de trabalho, aqui está meio bagunçado, só tem 2 bimestres aqui. Aí a parte de trabalho, a parte de que, meu Deus do céu? De força, de trabalho, de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica e conservação da energia mecânica, a gente vê isso no terceiro e quarto bimestre, tá certo? Algumas competências e habilidades, eu acho que até da BNCC, que aparecem, que tem a ver com a área de ciências da natureza e mais especificamente com a disciplina de física. Então, compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos, utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do saber físico, expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada
e elementos de sua representação simbólica. Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, sabendo interpretar notícias científicas, desenvolver a capacidade de investigação física, classificar, organizar, sistematizar, identificar regularidades, observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, testar. Conhecer e utilizar conceitos físicos, relacionar grandezas, quantificar, identificar parâmetros relevantes, compreender e utilizar leis e teorias físicas, compreender a física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos, construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões, articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber científico, reconhecer a física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações com o contexto cultural, social, político e econômico, reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. Dimensionar a capacidade crescente do homem, propiciada pela tecnologia, estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da cultura humana, ser capaz de emitir juízo de valor em relação a situações sociais que envolvam aspectos físicos e ou tecnológicos relevantes. Então, das habilidades e competências que a gente elencou aqui, relacionadas à disciplina, ao componente curricular de física, né, muitas dessas habilidades e competências têm a ver com o fazer ciência, né, ou com o estudar a ciência, o ser cientista, o ser físico também, né, alguns procedimentos que a física como ciência, né, a gente chama de genericamente de ciências da natureza, né? A física, a química e a biologia, porque antigamente, antes inclusive de a gente ter essas disciplinas separadas e bem definidas e identificadas com esses nomes, todas eram estudadas, né, no que a gente chamava de ciência natural, ciência natural não, filosofia natural, né? A física era conhecida como filosofia natural, a química, a biologia era uma coisa só. Só para essa separação, ela é relativamente recente e eu estava colocando até a semana passada para os meninos da outra turma que eu dei aula presencial, que inclusive eu vou até dar uma procurada, vou até dar uma estudada de quando foi que que a disciplina de física ela se separou das demais. Porque, para vocês terem uma ideia, Isaac Newton, né? Que é de 1600 e alguma coisa ali. Quando ele escreve o livro dele, que ele define as suas leis, as 3 leis de Newton, né? Acho que vocês já ouviram falar. O título do livro, ele define como filosofia... Princípios matemáticos da filosofia natural, né? Então, as leis de Newton a gente sabe que são as leis, né, que definem a parte de força dentro da mecânica, que é um ramo da física. Mas vejam que na época dele, a física não tinha o nome de física ainda não. Ainda era filosofia natural.
Então, quando ele fala de princípios matemáticos, ele está falando de desenvolvimento de uma matemática aplicada à filosofia natural, aplicada, nesse caso, especificamente à física. Só que a gente chama física hoje. Na época, não se chamava física, se chamava filosofia natural. Então, veja, essa separação, ela se dá de 1600 e alguma coisa, que agora eu não me recordo, quando foi que foi lançado o livro dele, mas essa época que foi lançado ainda era filosofia natural. Então, essa separação desses ramos da filosofia natural em física, química e biologia, eu sou sincero a dizer, eu nunca encontrei em canto nenhum quando, né, que aconteceu isso. Mas é uma curiosidade minha, inclusive, né? E vejam, como é que a ciência, a filosofia natural, a ciência da natureza, ela trabalha. Então, é tanto que a gente considera Galileu Galilei, acho que vocês já ouviram falar também, como o pai da física, como o cara que iniciou o tratamento, né, de fenômenos físicos da forma que hoje em dia a gente ainda, pelo menos, ou aproximadamente, ainda tem, viu, dona Lúcia? Obrigado. Tá, tem problema não, viu? Como mais ou menos hoje a ciência funciona, né? Então, Galileu tinha alguns fenômenos, né? Por exemplo, a queda dos corpos foi um dos que Galileu trabalhou bastante, né? Então, ele introduziu duas coisas que hoje em dia a ciência e a física especificamente fazem. Galileu estudou a queda dos corpos a partir de experimentos, né? Então, a física ela tem um pé na experimentação, né? Na verdade, toda ciência natural, né? Ou ciência da natureza, física, química, biologia, né? Algumas outras também que se aproximam, que usam princípios dessas daí, trabalham com experimentos. Por quê? E não só com teorias. Porque muita gente em ciência diz que a experiência ela separa o que é real do que é imaginário, né? Para vocês terem uma ideia, antes de Galileu começar a estudar a queda dos corpos, o que vigorava como lei era várias ideias de Aristóteles, né? Aristóteles filósofo grego que viveu antes de Cristo, não sei quantos anos antes de Cristo, mas as ideias dele foram tão duradouras que duraram mais de 1500 anos. E Galileu começou a questionar essas ideias. Porém, Aristóteles, ele era filósofo, ele acreditava que as ideias precisavam ser teóricas e que o experimento era ilusão. Galileu fez o inverso. Galileu disse que o experimento é quem diz o que é a realidade. E, na verdade, a filosofia, as teorias, elas precisam descrever a realidade. É uma discussão bem interessante isso aí. E, para vocês terem ideia, Aristóteles dizia que os corpos sempre caem em linha reta. E Galileu começou a fazer experimentos e descobriu que não. Que os corpos eles caem fazendo curvas. Então, se você tem um corpo, né, deixa ele seguro e depois você solta ele vai cair em linha reta sim. Mas se você, ao invés de soltar você lançar ele vai cair fazendo uma curva.
Só que segundo as ideias de Aristóteles, não. Segundo as ideias de Aristóteles, ele ia andar em linha reta e depois ele cairia em linha reta. Coisa que a gente não observa, claro que a gente não observa isso. A gente observa o corpo fazendo uma curva. Então, Galileu disse, não. Precisa estar de acordo com o experimento. Então, o experimento é uma das características da ciência natural, da física, da química, da biologia. Outra característica, tá, da ciência natural que Galileu também inseriu na física foi a descrição matemática. Tá? Então, a física ela vai ter um pé na experimentação e um pé na descrição matemática, que aqui, eu acho que é no slide anterior, que a gente fala que é o modelo, né? Deixa eu ver. A gente fala de modelo, cadê? Representação simbólica, né? A parte dos símbolos, tá? Conceitos físicos, não, onde é que está aqui? Situações, problemas, né? Situação física, modelos físicos, né? Os modelos, eles são explicações teóricas que estão de acordo com o que se observa no experimento, né? Então, por exemplo, um modelo teórico da queda dos corpos é que quando você lança alguma coisa, algum corpo, o movimento que ele faz é uma parábola. O movimento, se ele for lançado para cima, ele vai subir e vai cair, formando uma parábola. Ou se ele for jogado em linha reta, ele vai cair também, formando a metade de uma parábola, né? E na matemática, a gente tem uma equação do segundo grau, que é o gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. Então, a gente pode matematicamente descrever a queda de um corpo a partir de uma equação de segundo grau. Então, foram duas coisas que Galileu juntou para estudar os fenômenos físicos que hoje em dia a gente também usa. Hoje em dia a gente também usa o crivo da experimentação e os modelos físicos, que muitos desses modelos entram matemática, né? Alguns, às vezes a gente até consegue descrever com palavras, mas outros só com a matemática, tá certo? E hoje em dia a gente tem, claro, a ciência se desenvolvendo e trazendo novidades. Então, por exemplo, hoje em dia a gente ainda trabalha com simulações, né? Simulações computacionais, onde você constrói um programa, né? E aí todo mundo acho que tem noção do que é um programa de computador. Nessas situações, um programa de computador nada mais é do que você, né, colocar, vamos pegar, por exemplo, a fórmula da queda livre, por exemplo, né? Ou da parábola. Você coloca, insere no programa, você diz quais são a velocidade inicial, a posição inicial, a aceleração da gravidade, por exemplo, e você pede para esse programa, a partir de vários valores que você coloca, para ele lhe dar os resultados, né? E por que isso? Porque hoje em dia, hoje em dia não, já faz bastante tempo, na verdade, se sabe que você construir uma simulação antes de construir, por exemplo, um experimento, você gasta menos tempo e menos dinheiro, que é o principal, inclusive, para você montar alguma coisa, né? Então, por exemplo, dando um exemplo fora da física, um engenheiro que vai construir uma casa. Então, antigamente se fazia desenhos em papéis para mostrar como é que a casa ia ficar. Hoje você já constrói um ambiente virtual no computador
que inclusive você consegue, né, ver a casa de fora, você virtualmente abre a porta, vê como é que fica a sala, vê como é que fica o quarto, se tiver uma escadaria, você sobe a escadaria, vê como é que fica a parte de cima, antes de construir. Porque o cara que vai morar lá vai chegar e vai dizer: mas rapaz, eu não gostei dessa parede aqui. Tira essa parede, essa meia parede, ou então coloque uma meia parede aqui, coloque uma janela aqui, né? Essa porta poderia ficar mais para cá. E aí você vai ajustando, que quando tiver de acordo, né, com o que a pessoa quer, mãos à obra, você constrói, você perde menos tempo quebrando, trocando as coisas, né? Perde menos dinheiro também, né? Então, hoje em dia a ciência, ela tem outras características, né? Claro, diferente do seu início, mas que mantém muitas das suas características também do seu início. Com relação ainda ao componente de física, gente, a metodologia, e essa metodologia aqui no caso é para as aulas presenciais, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, aula expositiva no quadro, através de slides. A gente vai trabalhar a resolução de problemas, exercícios, né? Atividades de casa, apresentação de experimentos simples, como demonstração de conceitos físicos, elaboração de mapas conceituais e apresentação de seminários, né? É possível que a gente faça isso. Exibição também de documentários. Enfim, a gente tem uma grande variedade de opções de metodologia das aulas de física, tá? E a avaliação, eu sempre costumo fazer ela escrita em sala de aula, tá? Essas atividades também que a gente passa para vocês fazerem fora da sala de aula. E, claro, a frequência, quando estivermos no presencial, né, e a participação nas aulas, ela também conta bastante, né? Conta, inclusive, às vezes até como pontuação extra, né, para ajudar nas notas, tá bom? Bom, uma pergunta que eu sempre faço e que eu acho importante que a gente faça no início da nossa disciplina é justamente física. Para que serve física, né? Por que eu vou estudar física, né? Onde que eu vou aplicar física? Muita gente pergunta assim: onde é que eu vou aplicar física se eu quero fazer letras? Onde é que eu vou? Para que eu preciso estudar física se eu quero ser enfermeiro, né? Ou eu quero ser professor de história, né? Inclusive, o próprio Enem e a BNCC, deixa eu só pegar, eles têm avançado um pouco nessas discussões, né? E acontece, por exemplo, que a separação do ensino médio em ciências da natureza, ciências humanas, matemática e linguagens, ela já acontece, né? Inclusive, vocês primeiro ano, vocês são a primeira turma aqui do colégio que no último ano vocês vão escolher quais as disciplinas, né? Qual itinerário, a gente chama de itinerário, né? Vocês vão querer seguir. A gente vai ter o itinerário de ciências da natureza e o itinerário de ciências humanas. São dois, né? O que que são esses itinerários? Opa, tem alguém aí chegando, né? O que são esses itinerários? São justamente o aprofundamento... Professor, caiu a sua internet, aí a gente parou na primeira turma. Essa foi a última frase que a gente escutou. Tá. Não, eu disse assim, vocês são a primeira turma que vão poder escolher
o que vocês vão fazer no terceiro ano, o itinerário, que a gente chama de itinerário, né? A gente vai ter 2 itinerários, um de ciências da natureza e um de ciências humanas, né? O de ciências humanas vai englobar história, geografia, sociologia, filosofia, né? Então, quem escolher ciências humanas vai passar o terceiro ano tendo aulas inclusive mais aulas do que a gente tem atualmente, né? Por exemplo, geografia tem 2, vocês vão ter acho que 3 ou 4. História tem 2, também vão ter 3 ou 4. Então vão ter mais aulas e não vão se aprofundar em ciências exatas, né? Ciências da natureza, que é física, química e biologia. Porém, vocês continuam com inglês, continuam com língua portuguesa e continuam com matemática, tá? Essas, se não me engano, e educação física, se não me engano também. Essas, independente de onde vocês forem, vocês vão estar com elas. E tem o outro itinerário que vai ser o de ciências da natureza, que é química, física e biologia, né? Também com mais aulas de que a gente tem normalmente hoje, e vocês não vão ver a parte de história, de geografia, sociologia, mas vão ter também língua portuguesa, matemática, educação física e inglês, se não me engano, né? Outra mudança da BNCC já é no livro texto, né? No livro texto, que eles também não estão dividindo mais em química, física e biologia, eles estão dividindo em ciências da natureza. Então as coleções, inclusive esse aqui é um dos livros que vocês vão receber, aliás, acho que já receberam, né? Semana passada. Se vocês chegaram a folhear, vocês vão ver que nesses livros está misturada a física, a química e a biologia, né? Então, eu como professor de física, eu vou pegar aqueles capítulos específicos de física. Professora Márcia que está com vocês no primeiro ano? Não sei. Ou é Josvânia, de química? Vai pegar os capítulos de química. E Edilson Pezão, né? Edilson vai pegar a parte de biologia. Então, porém, a gente vai utilizar o mesmo livro, né? Então, isso já são algumas mudanças, claro, para direcionar. Vocês podem dizer, professor, eu posso mudar o meu itinerário no meio do caminho? Eu acredito que não vai poder, não, né? Eu acredito que se você escolher, no início do terceiro ano, ir para ciências exatas, não, ciências da natureza, vocês vão precisar terminar em ciências da natureza. O que vai ser possível é, você terminando o terceiro ano em ciências da natureza, você se matricular novamente e fazer ciências humanas. Depois você fazer o outro itinerário. Os dois ao mesmo tempo não vai ter como, né? E na metade de um ano trocar também não vai ter como, tá certo? Então, nesse terceiro ano, no início do terceiro ano, vocês vão precisar definir e a gente vai ter, claro, né? Os professores de ciência da natureza vão ficar com uma parte da turma e o de humanas a outra, né? E aí vocês, isso é interessante, porque no segundo ano vocês já vão precisar definir a vida futura de vocês, não só no terceiro ano, mas também com relação ao Enem, a cursos superiores, né? Qual é a área que vocês mais se identificam? É ciências da natureza? É ciências humanas? É a própria linguagem? É a matemática? Né? Porque aí vocês já se direcionam. Se for ciências humanas, você vai fazer o itinerário de ciências humanas. Se for ciência da natureza, vem para ciências da natureza. E assim por diante, né? Mas essa conversa toda ainda não coloquei nada sobre por que a gente estuda física, né? Na verdade, a resposta é uma resposta um tanto quanto genérica,
mas eu costumo dizer que é para a gente conhecer mais e diminuir nossa ignorância, né? O que é ignorância nesse sentido? Não é de você ser bruto, né? Ser grosso. É de você desconhecer certas coisas. E hoje, no mundo que tem uma inserção da tecnologia muito grande, certas coisas você precisa entender, inclusive para poder se posicionar. E eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: eu sei que aqui grande parte da turma não é de Solânia, não é de Bananeiras, né? Os meninos de Sereg são de Dona Inês, de Belém, enfim, de várias cidades, não só aqui do entorno, mas também de cidades até Rio Grande do Norte, né? Ou cidades mais distantes daqui. E eu costumo dizer assim, se na cidade de vocês chegasse uma proposta de implantação de uma usina nuclear, né? E o que é que vocês achariam? Achariam bom ou achariam ruim, né? Com certeza, uma usina nuclear, se vamos supor que o prefeito, né, foi em Brasília e conseguiu, disse, não, vou trazer a usina nuclear para a nossa cidade, né? A pergunta é, isso é bom ou isso é ruim? Né? Se você não tem noção nenhuma de como a usina nuclear funciona ou os procedimentos, né, você vai ficar à mercê das informações que vão chegar até você. E, gente, não se enganem. Informação, ela, muitas vezes, ela é intencional, né? Intencional que eu digo da seguinte forma. Bom, quais são as informações? Vamos colocar essa situação hipotética, né? Que o prefeito, as pessoas que concordam com a instalação da usina nuclear vão passar. Eles vão dizer assim, gente, vai ser muito bom. A gente vai ter o aumento de emprego, a gente vai ter, né, o aumento nos impostos. O aumento dos impostos, a prefeitura vai conseguir fazer mais obras. A gente vai ter, né, a empresa que se instalar vai trazer melhorias, além do emprego, né, melhorias para os funcionários, como plano de saúde, como escola, enfim, tal, vai jogar um monte de vantagens, né? E assim, é bem possível que sejam verdade, né? Por outro lado, as pessoas que são contras vão dizer: a usina nuclear, ela tem radiação, né? Essa radiação vai ser solta nos nossos rios, nos nossos afluentes, vai contaminar, o aumento do câncer vai se instalar, tal. E por outro lado, os adeptos da implantação vão dizer, não, mas isso não é assim, né? O lixo radiativo, ele não é jogado em rios, não é jogado, né, em terrenos baldios. Ele é armazenado em segurança, em locais que são construídos especificamente com paredes de concreto muito espessas, são fechados, né? Não há perigo de vazamento, tal. Enfim, quem não tem a menor noção, né, fica escutando um lado e fica escutando o outro, né? E quem é que está correto? Na verdade, gente, existe sim, claro que, e aí dentro dessas informações, claro que vão entrar fake news, né? E para você identificar o que é verdadeiro e o que é falso, você vai precisar saber, né? Vai precisar saber. Por exemplo,
Uma informação como essa, de que o lixo radioativo ele pode contaminar solo e água, pode. Pode. Se ele for jogado no solo sem nenhuma proteção. Se ele for jogado em rios sem nenhuma proteção. Se ele for depositado em locais que não tenha, né, diretamente no solo, ou que não tenha uma preparação prévia. Porque, por exemplo, todas as usinas nucleares, elas têm procedimentos que são rigorosamente acompanhados pela agência. Por exemplo, no Brasil, a gente tem a Agência de Energia Nuclear, né? Na verdade, tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, e dentro da Agência Nacional de Energia Elétrica tem um setor específico que trata de energia nuclear. E os procedimentos, para vocês terem ideia, de uma usina nuclear, eles são muitíssimos rigorosos comparados com, por exemplo, de uma usina hidrelétrica ou qualquer usina a carvão, né? E para vocês terem ideia, uma usina nuclear, hoje, com toda a tecnologia possível, ela é uma das menos poluentes, menos agressivas a natureza, certo? Ela é uma das que menos agride a natureza, né? Por outro lado, né, a gente fica e a gente vê situações como até pouco tempo atrás, né, acho que 2010, 2011, aquele acidente em Fukushima, que foi numa usina nuclear no Japão, que na verdade não foi nem um acidente na usina, não houve acidente, né? O que é que aconteceu? Houve um terremoto e em seguida um tsunami. O terremoto comprometeu a estrutura de reatores nucleares e o tsunami acabou de atrapalhar tudo, né? Porque inundou também as instalações e complicou ainda mais os procedimentos de segurança e de contenção, né? Que aí desligou energia elétrica, etc. Né? Tem inclusive um filme muito bom para vocês assistirem, com o título de Fukushima mesmo, contando a história daquele acidente nuclear, né? É bem interessante. E assim, vale a pena? Não vale? Valeu, Chico. Vale a pena, não vale instalar? Não sei, né? Não tem como dizer. Não tem como dizer sem você analisar os dois lados, sem você procurar saber melhor como é que as coisas vão funcionar. É claro que quem quer a implantação vai omitir algumas informações e vai puxar a sardinha. Quem não quer vai omitir também algumas informações de segurança, pode inclusive exagerar, né, com algumas consequências, enfim. Então, as informações, pessoal, elas não são independentes. Elas sempre têm um objetivo, né? E o objetivo, no final das contas, é convencer um lado ou outro que aquilo é verdade, né? E como é que eu, cidadão nesse mundo, né, uma pessoa que né, convive diariamente com outras pessoas, com informações, com notícias, como é que eu vou saber se isso é verdade ou não? Se eu tiver o mínimo de esclarecimento sobre os assuntos, tá? Então, a física, às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo, não, a gente precisa estudar física porque tudo é física, tudo é matemática, né? Não é por isso não, né? A gente usa um celular sem a gente nem saber como é que o celular troca, né, as informações com o satélite, com a antena. A gente não precisa saber. Meus meninos
conseguem ligar para a avó, para mim, e eles não entendem como é que a onda eletromagnética ela é emitida do celular para uma torre, da torre ela é transformada em outro sinal, né, que vai para o satélite redireciona para outra torre. E assim, eles não sabem disso, não sabem nem o que é uma onda eletromagnética, né? Mas eles sabem usar. Então, para usar a tecnologia, a gente não precisa conhecer os princípios físicos, né? No máximo, às vezes, né, a gente encontra pessoas, por exemplo, que consertam celulares. Eles também consertam e não sabem, muitas vezes, definir o que é uma corrente elétrica, né? Definir o que é uma onda eletromagnética. Mas ele sabe que se eu trocar aquele chip, ele sabe identificar qual é o problema, se é no chip, se é na bateria. Se trocar aquela bateria vai resolver, se trocar aquele chip, se trocar aquela tela. Eu não preciso conhecer a física para fazer um negócio desse, né? Então, a física, na verdade, não só a física, mas qualquer conhecimento é importante para a gente diminuir a nossa ignorância, para a gente, né, ser um cidadão mais consciente. E aí a gente, claro, a gente precisa ter em mente que ninguém nunca vai saber de tudo, né? A gente também estuda física, química, biologia, outros componentes, também para a gente aprender a encontrar informações seguras, a pesquisar, né? A organizar ideias. Então, tudo isso faz parte do aprendizado, não só da física, como da ciência, né? A gente olhar para um gráfico e a gente conseguir identificar quais são as principais informações que estão ali, tá? Então, é mais ou menos isso, certo? Porque a gente estuda física. Eu vou parando aqui. Deixem eu abrir outro. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui outro slide. Esse aqui. Que na verdade, também já é conteúdo, né? Esse aqui, inclusive, tá com o símbolo do ano passado. Mas eu já tenho esse slide também com o símbolo desse ano, que eu não achei aqui. Não vou demorar muito, não. Quando a gente estuda física, estuda ciência, uma das posso até dizer assim, manias. Vou dar uma olhada aqui, horas são, gente. Sim. Vai dar 10 horas, mas ainda dá tempo da gente falar um pouquinho. Uma das manias que a gente identifica do ser humano, né, é quase como uma programação que existe, é que o ser humano, ele o ser humano, quando eu digo é a raça humana, né? Não é uma pessoa em específico. Ele é fascinado pela medida, né? Por medidas, né? E o que é medir, né? Medir é um processo de determinar experimentalmente um valor de magnitude numérica, ou seja, quando eu faço uma medida, eu obtenho um número, um valor numérico, né? Um valor de magnitude numérica para uma característica que possa ser atribuída a um objeto ou evento, no contexto de um quadro ou referência que permita fazer comparações com outros objetos ou eventos. Quando eu meço minha massa em uma balança de uma farmácia e eu encontro, sei lá, 83, 84 quilogramas, né? Na verdade, esse valor 84, que tem sua unidade, que é quilogramas, essa medida é a mesma coisa que eu fazer uma comparação
com uma quantidade que foi definida e chamada de quilograma. E quando eu identifico que minha massa é 84 vezes aquela massa que inicialmente foi definida como quilograma, eu posso dizer que minha massa é 84 quilogramas. E essa não é uma comparação direta com aquela primeira definição, né? Já é um equipamento que foi calibrado para me dar essa resposta, né? Uma outra definição de o que é medir diz assim, esse aqui foi do Wikipedia, né? No dicionário Google diz assim, medir, né? É determinar ou avaliar por meio de instrumento ou utensílio de medida ou algo usado como padrão. Mensurar, medir é mensurar. Medir é comparar uma característica com um padrão previamente definido. Também isso aqui, no dicionário Google fala isso aqui. E o que são padrões de medida, né? Padrões de medida são referências para se realizar uma medida. Tá? É a realização da definição de uma dada grandeza, com um valor determinado e associado a uma incerteza de medição, tomado como referência. Então, padrões de medida, como eu disse ainda há pouco, é a referência que você usa para dizer que alguma coisa é tantas vezes maior ou tantas vezes menor do que aquele valor inicialmente definido. E tem uma coisa que eu estava dizendo para outra turma semana passada, que é o seguinte: toda medida, todo padrão de medida, ele é inventado. Ele é inventado. Né? Padrão de medida pode ser dito também como corpo físico de uma unidade de medida. Né? Então, todo padrão de medida foi inventado de alguma forma. Pode ser até que atualmente a forma de dizer qual é o padrão, ela mude, ela tenha mudado. Né? Mas todo padrão de medida é uma invenção. Então, por exemplo, o metro, que é o primeiro dos primeiros, né? Se não o primeiro padrão de medida que a gente utiliza, né? E que foi definido, inicialmente foi definido como uma parte da circunferência da Terra. Então, franceses, durante a Revolução Francesa e depois da Revolução Francesa, eles quiseram revolucionar os padrões de medida. E existia uma proposta de definição do metro independente, né, de qualquer pessoa desse planeta. Então, surgiu alguns não vou nem dizer cientistas, mas intelectuais, que sugeriram que o padrão do metro fosse definido a partir da circunferência da Terra. E aí propuseram medidas, né, da distância de uma cidade a outra, né, acho que da França até a Espanha, se não me engano, que aí se conhecia o comprimento disso aí, e a partir desse comprimento se definiu a circunferência da Terra. E a circunferência da Terra nessa época era 40 mil quilômetros. Eles encontraram como sendo a distância de 40 mil quilômetros. Hoje, a circunferência da Terra, a circunferência média da Terra, ela mede 40.075 quilômetros, 79, alguma coisa assim. Então não tem muita diferença, né? De 40 mil para 40.079, 79 quilômetros aí. Em 40 mil é muito pouco. Então, na época, eles definiram como 40 mil e dividiram essa distância por 40 mil. Né? Na verdade, por 40 milhões. Que aí eu obtenho a distância que é exatamente 1 metro. Essa distância, eles colocaram em
como é que chama? Em uma barra, né, feita de 2 metais que tem pequeno coeficiente de dilatação, que é irídio. Irídio e o quê? Eita, agora esqueci. Eles têm uma barra de irídio, eu acho só. Eu não me lembro mais não. Então, eles definiram aquele metro padrão. Bom, depois que inventaram o metro, o que é que você faz? Você replica aquela barra e aquele padrão ele pode ser levado para tudo que é canto, né? Então, essa é a primeira definição do metro. Hoje, a gente já não mede o metro a partir dessa barra inicial, mas a partir da velocidade da luz. Né? Um laser se define o tempo que o laser percorre e essa distância que o laser percorre é exatamente 1 metro. De uma precisão muitíssimas vezes melhor do que a do metro padrão, né? Unidades de medidas, elas são unidades que servem para fazer medidas de grandezas. Então, uma coisa, gente, é a grandeza, outra coisa é a unidade. Então, a grandeza, por exemplo, é o comprimento. Eu meço comprimento em metros. O metro é a unidade. Então, grandeza e unidade, elas têm uma relação muito próxima, muito íntima, mas não são a mesma coisa. Grandezas são, né? A definição de grandezas é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas. Então, uma grandeza, e não só uma grandeza física, mas qualquer grandeza dentro da ciência, ela é alguma coisa que pode ser medida, pode ser definida um valor. Né? Uma grandeza só é grandeza quando a gente consegue definir um valor para ela. Né? Então eu consigo dizer que minha altura é de 1,70 m. A altura está relacionada com o comprimento. Então eu dou um número que é 1,7 e alguns quebradinhos, né? 1,72, 73 parece. E depois desse número eu ainda coloco a unidade. Porque é diferente eu dizer que eu tenho 1,72 e colocar um mzinho depois, que é o metro. É diferente de eu colocar um km, que é quilômetro. E é diferente de eu colocar um cm, centímetros. Então, eu, professor Rodrigo, tenho 1,72 metros de altura. Mas se eu escrever 1,72 centímetros, eu estou dizendo que minha altura é mais ou menos isso aqui. Ou 1,72 km, quilômetros. Tá? É mais ou menos como daqui lá na Chan, mas não é minha altura. Né? Então, não só o valor numérico ele precisa ser, né, um valor coerente, porque também se eu colocar aqui eu tenho 17,2 metros de altura, também está errado. Né? Eu tenho a altura de um prédio, não é verdade. Né? Então, além do valor, eu preciso que a unidade elas estejam corretas, né? Estejam coerentes. Grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos. E fenômenos físicos são fenômenos nos quais você tem uma interação entre matéria e energia, mas essa matéria ela não se transforma em outra coisa. Então, por exemplo, você tem a queda de um corpo. Você tem uma pedra que é solta. A pedra, no início, ela é pedra. Quando ela chega ao chão, por mais que ela se quebre, se espatife, ela continua sendo pedra. Né?
Diferente, por exemplo, de você riscar um fósforo, né? E você vê a madeira do fósforo sendo consumida, sendo queimada. Quando você termina essa queima, o que é que você tem? Você não tem mais madeira. Você tem carbono, que é carvão. Parte dessa madeira, que era composta por água, por alguns, talvez até gases, você vê uma fumaça subindo, né? Parte do material também queimado vai junto com essa fumaça. E você não tem depois nem como pegar, se você, mesmo que você armazene a fumaça e o carvão, você juntar os dois dentro de um mesmo recipiente, eles não voltam a ser madeira. Então, a queima, gente, é um fenômeno químico. E aí eu posso definir um fenômeno químico como a relação entre energia e matéria, onde você tem transformação da matéria. Já um fenômeno físico é a relação entre energia e matéria, onde você mantém a sua matéria como ela era. Então, uma quebra é um fenômeno físico, uma queda, né, um aquecimento, mesmo que, por exemplo, ele mude de estado físico. Mas quando eu falo da matéria, por exemplo, o gelo é aquecido, ele passa para líquido, ele passa para água. Mas estruturalmente continua sendo H2O. Tanto ele estando no gelo, como ele estando na água, como ele estando no vapor. Continua a moléculazinha sendo H2O. Na química isso não acontece, né? Você passa uma corrente elétrica em um recipiente que contém água, a água se transforma, o H2O se separa e você vai ter hidrogênio e oxigênio, já tem moléculas diferentes. Existem vários tipos de grandezas. Grandezas escalares, grandezas vetoriais, grandezas fundamentais, grandezas derivadas, né? Vamos ver o que é que cada uma delas significa. Grandezas escalares são aquelas que ficam completamente definidas apenas quando eu menciono o valor e a unidade de medida. Se te perguntam a temperatura de uma sala, por exemplo, é comum você responder 23 graus Celsius, por exemplo. Não há necessidade de ter mais nenhuma informação. Então, né, qual é a temperatura medida de fulano e tal? Não, fulano está com 37 graus Celsius, 37,8. Poxa, está esquentando, está febril, vamos dar um medicamento. Beleza. Mas eu não preciso saber, que aí é a diferença das grandezas vetoriais, se essa grandeza ela tem uma direção, ou se ela tem um sentido. Outras grandezas escalares, além da temperatura, são o tempo, a massa, o volume, pressão, certo? Entre outras. Opa. Porém, grandezas vetoriais são aquelas que necessitam, além do valor e da unidade de medida, elas necessitam informar a direção e o sentido. Certo? Tá aqui, ó, umas setinhas representando aqui um vetor. O vetor, ele vai ser aquela grandeza. Você diz assim: "Ah, eu estou aplicando uma força sobre uma caixa. Uma força de 10 newtons, por exemplo, sobre uma caixa." Alguém pode perguntar: "Poxa, mas essa força que você está aplicando é para a direita ou é para a esquerda? É para cima ou é para baixo? É para frente ou é para trás?" Né? Então, a grandeza vetorial, ela vai, para ela ficar completamente definida, ela vai precisar que você diga qual é a direção e qual é o sentido. Então, tem lógica você perguntar isso. Tem lógica, né? Você está aplicando para frente ou para trás essa força? Faz sentido, tem lógica, né? É para cima ou para baixo? Também faz sentido. Agora você perguntar se a temperatura que você mediu de uma pessoa, 37,8 graus Celsius, você dizer: "Ah, mas essa temperatura é para baixo ou é para cima?"
Não faz sentido. É para frente? Se temperatura é para frente, não faz sentido. Porque temperatura não tem direção, né? Já grandezas vetoriais tem sim. E o vetor, que geralmente a gente vai representar, geralmente não, sempre vamos representar por uma seta, ele vai ter, além do valor e da unidade, outros dois critérios, que é direção e sentido. A direção vai ser dada pela reta e o sentido vai ser dado por essa setinha aqui, pela ponta da flecha, né? Então, eu posso ter o mesmo vetor idêntico a esse, de mesmo tamanho e mesma direção, porém, onde eu tenha a setinha do lado de cá. Então, é outro vetor, inclusive com sentidos contrários, né? Então, grandezas vetoriais são aquelas que necessitam, além do valor e da unidade, de medida informações sobre a direção e o sentido. Exemplos são velocidade, é vetorial. Aceleração é vetorial. Força é vetorial. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Essas grandezas podem ser representadas por um vetor. Por isso que elas são chamadas de vetoriais. E grandezas fundamentais e grandezas derivadas são... o próprio nome já está dizendo. Em física, pessoal, fundamental é alguma coisa que é da base, né? Que é a menor quantidade. E alguma coisa que é derivada, ela é uma combinação de grandezas que são básicas, né? Nesse caso, grandezas que são básicas, tá certo? Gente, eu vou deixar essa parte de grandezas, porque aí a gente vai falar grandezas fundamentais derivadas, a gente já entra no sistema internacional e a gente segue na próxima aula, tá? Falando sobre sistema internacional, grandezas, unidades de medida. E na próxima aula também a gente já fala sobre notação científica, certo? Gente, essa aula eu estou gravando, perdão, eu até nem avisei a vocês, mas eu estou gravando. E quando eu gravo, eu salvo no YouTube e eu coloco lá no Instagram, não, no SIGA, tá certo? Então essa aula de hoje, se vocês quiserem rever e também para quem não assistiu, tá lá no SIGA, tá certo? Então já vou inclusive fechando.